Opa, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal, eu sou o Lucas Knaip. Eu tenho que fazer uma reflexão interessante porque hoje a Globo reprisou a final da Copa de 2002, o quinto título mundial do Brasil, né? O pentacampeonato, que o Ronaldo marcou 2 gols, se não me engano acho que foi ele que marcou os dois, e o Oliver Kahn falhou naquele primeiro gol, e ele que já tinha recebido o prêmio de melhor jogador da Copa, falhou daquele jeito. Isso não tira o fato que ele é um dos melhores goleiros da história, mas é um jogo memorável, foi o maior momento da história do Brasil e também foi o último grande momento do Brasil em Copas, né? Já que essas últimas Copas do Brasil talvez não tenham sido as coisas mais alegres do mundo, né? E as pessoas que veem isso aí hoje, que não viram o Brasil ser campeão em 2002, começam a se perguntar o que mudou. O que mudou daquele ano para cá que o Brasil não vence mais, que só dá a Europa, porque em 2006 foi Itália, 2010 foi Espanha, 2014 foi Alemanha e 2018 foi França. 4 seleções diferentes, mas 4 seleções europeias. Apenas 2 vezes, acho que apenas uma vez nesses anos, a final não foi feita entre times europeus, que foi a Argentina em 2014 conseguindo ir para a final. Nesse último ano a Croácia conseguiu ir. Então, o que está acontecendo com o futebol? Que os europeus estão dominando e que o Brasil não está conseguindo mais rivalizar de frente. Hoje já tem muita gente que fala que o Brasil não é mais a melhor seleção. O Brasil estaria sendo superado pela França, a Inglaterra que está com uma excelente geração de grandes jogadores. Então, assim, fica bem difícil achar um horizonte que o Brasil saia campeão. Até mais porque o Brasil, nesse último ano, 2019, jogou muito mal. Teve apresentações muito ruins, o Tite está muito questionado. A gente teve a Copa América, a gente empatou acho que os 3 jogos, uma apresentação sofrível contra o Paraguai. Contra a Argentina é um jogo polêmico, porque teve aquele pênalti não marcado do Agüero, que mudaria o jogo, porque o Daniel Alves já estava com o amarelo, seria expulso. E aí, possivelmente, empatado o jogo. E com um a mais, com a Argentina que já estava jogando melhor, poderia ser que o Brasil não avançasse. Então, fica aquela situação assim de achar que o Brasil não tem um horizonte muito bom pela frente, mas qual é a explicação? Vamos entender o seguinte: o Brasil, em 2002, porque ele ganhou a Copa, ele tinha uma seleção muito melhor que a da Alemanha. A Alemanha já estava sem o Ballack suspenso. A Alemanha, se você for lembrado, não tem muitos nomes que você lembra dessa seleção. Tem o Ballack, tem o Kahn, tem uns outros jogadores, mas não era uma seleção que chegou à final por causa do talento individual. Também foi por causa de tática. O time era muito bem treinado, trocava muito bem as bolas, organizava algumas jogadas, ameaçou bastante naquela final. E o Brasil tinha muito talento. Tinha Roberto Carlos, tinha o Rivaldo, tinha o Ronaldo, você tinha o Ronaldinho, você tinha o Marcos, que era um baita zagueiro. Então, assim, tinha muito talento no Brasil. E isso desnivelava o jogo. Mesmo não fosse o melhor treinador, não era mal treinado. Eu não acho que isso era verdade. O Scolari é um técnico que tem seus méritos, ele já foi um técnico muito eficiente. Em 2006 levou Portugal a terceiro lugar de Copa, foi quarto, né, que eles perderam para a Alemanha, mas foi uma grande campanha. Semifinal de Copa com Portugal é uma coisa que Portugal nunca mais repetiu, se não me engano. Então é uma campanha assim que foi sensacional. Então o Scolari tem seus méritos, foi sim um grande técnico. Hoje talvez não acho que ele contribua muito para o futebol, mas naquela época era um técnico que tinha muito mérito, ele fazia ligação direta, família Scolari, o time era muito unido, muito focado. E o Brasil ganhou muito por causa da superioridade dos jogadores. Hoje, o que acontece? Nos esportes, nada é para sempre. Tudo vai mudar e o esporte evolui em muitos lugares. A gente está vendo agora uma coisa no basquete masculino, em que já tem seleções classificadas e tem uma seleção que ainda não classificou. O nome dela é Estados Unidos. Os Estados Unidos levou para o Mundial de Basquete uma seleção ali com metade, alguns jogadores do meio escalão da NBA, que antes destruíam essas eliminatórias, ganhavam sem problemas. Eu lembro da Copa do Mundo de 2010 de basquete, que só levaram o Kevin Durant, que é um jogador nos melhores níveis, o resto era tudo jogadores de meio escalão. O cara marcou 35 pontos no primeiro tempo e acabou o jogo, na final. Só esses 2 primeiros quartos, 35 pontos. Hoje, a gente vê Grécia, Lituânia, a gente vê outras seleções, assim, a Espanha, estão vencendo os Estados Unidos, mesmo com times fortes. A Olimpíada do Rio, os Estados Unidos sofreu muito para vencer da Austrália e de outras seleções, e ter dos melhores jogadores. Por quê? O esporte evolui. Nada é para sempre. Os outros países não vão aprender. Tipo assim, não é uma coisa que só americano sabe fazer. Do mesmo jeito que futebol não é uma coisa que só brasileiro sabe fazer. Então, os talentos foram evoluindo no mundo. E quando as seleções ficam mais niveladas, o que vai desequilibrar não é só o talento individual dos jogadores, é a qualidade técnica. E o Brasil sempre teve um defeito muito grande. A gente já teve grandes técnicos que conseguiram grandes trabalhos em seleções passadas. O Parreira em 94, o Filipão em 2002, o Zagallo em 70. O que acontece? A seleção pegava esses desempenhos, muitas vezes feitos há muito tempo atrás, e repetia esses técnicos na esperança que eles repetissem o que fizeram.
Foi assim com o Zagallo 70, voltou em 98, não foi bem. O Brasil foi até para a final, foi os trancos e barrancos, mas levou um 3-0. Por quê? O que em 70 fez o Zagallo ser um grande técnico? Por condição física. Ele treinava os jogadores, naquela época os uniformes eram muito pesados, a bola era pesada, o clima não era tão um pouco mais hostil naquela época, os gramados não eram, os estádios não eram ventilados tão bem quanto hoje. Então, o desgaste físico era muito grande naquela época. Então, ele era um brilhante preparador físico. Os jogadores brasileiros eram muito mais preparados fisicamente que os oponentes. Assim, eles tinham muito mais resistência e conseguiam jogar em alto nível mais tempo no jogo. Além também de ter uma seleção muito talentosa. Com isso, a seleção brasileira de 70 atropelou todo mundo. Mas em 1998, todo mundo já sabia preparar as táticas fisicamente. O pessoal aprende. E isso não bastou. Você tinha um lado tático e a França era muito mais bem treinada. Em 94 foi a mesma coisa. O Parreira tinha suas táticas, conseguiu levar uma seleção que era bem subestimada a ser campeã. Em 2006, tendo uma seleção muito melhor, perdeu para a França, que também era muito habilidosa. Tinha gente como o Henry, o Zidane, o Galás. Então, era uma seleção muito habilidosa e acabou ganhando. Aí em 2010 o Brasil fez uma aposta com o Dunga, que foi uma aposta que foi um pouco ruim nas eliminatórias, não conseguiu um desempenho bom, mas foi engrenando e jogou muito bem na Copa. Mas num desempenho ruim do Felipe Melo no segundo tempo, ele deu até assistência para o primeiro gol, o Brasil perdeu para a Holanda. O que acontece? Vamos insistir no Dunga, vamos tentar fazer com que esse estilo que mostrou um bom futebol contra a Holanda, porque o jogo não foi ruim do Brasil. Vamos colocar agora, vamos manter ele mais tempo para ver se engrena? Não que eu defenda muito o Dunga, mas eles colocaram o Mano Menezes. E o Mano Menezes caiu fora com 2 anos. E depois, o que acontece? Você está vendo esse repleto. O Mano Menezes deu errado. Qual é o pensamento da CBF para trocar? Felipão. Qual é o último trabalho do Felipão? Rebaixar o Palmeiras. Ou seja, o Felipão ele estava com um time que não era ruim e acabou rebaixado. E ele foi promovido da seleção por causa disso. Isso não fez o menor sentido, já achava aquilo esquisito, né? Porque era bem mais jovem, não entendia tanto de esporte como entendo hoje. Mas o Filipão foi erguido da seleção, um técnico que já mostrava sinais de estar ultrapassado, pegou uma seleção, ele conseguiu até a semifinal. Até hoje, não sei como essa seleção chegou à semifinal, a gente foi quase eliminado pelo Pirilo nas oitavas, o Mauro César não cansa de lembrar isso. Nas quartas de final a gente venceu uma Colômbia que estava jogando muito bem, isso até hoje me surpreende, para levar um 7-1 da Alemanha. E a gente já se mostrava, o Joaquim Low era um técnico que estava demonstrando um grande trabalho fazia tempo, 2010 tinha sido bem, acho que em 2010 ele não era técnico, mas em 2014 fez uma Copa perfeita praticamente, só teve uma vez que a Alemanha não ganhou, que foi o empate com Gana nas fases de grupos. E Gana é uma seleção muito melhor do que aquela Copa fez parecer. Mas o Brasil foi lá, levou um 7-1, levou um 3-0 da Holanda. Não foi acidente, a seleção do Brasil era muito mal treinada e estava jogando bem mais pela motivação dos jogadores. O que era bom naquele trabalho do Scolari? A seleção era unida, ela trabalhava junto, o clima era muito bom, o Scolari sabe trabalhar o clima entre os jogadores, mas a tática era fraca. E isso foi muito fortemente demonstrado. E o que acontece? A gente está vendo que a seleção da Alemanha era muito talentosa. Tinha Thomas Müller, tinha Lucas Podolski, Schweinsteiger, tinha o Götze. O Götze naquela época jogava bem pra caramba. Aí tinha lá o Hummels, tinha o Boateng, tinha o Neuer. Era uma seleção que era melhor que a do Brasil no elenco também. Ou seja, não era a mesma coisa que 2002. Em uma seleção melhor no elenco, melhor na tática, obviamente ela é muito favorita. O Brasil estava jogando com o Bernard, com o Fred, já era uma seleção que tinha uma regressão grande, perdeu sua melhor jogada no jogo anterior, mas já mostra assim que se o Brasil não tem um técnico à altura, é difícil pensar em títulos. Aí o que acontece? Foi demitido o Scolari, já era esperado, entra o Dunga. O Dunga não consegue reprisar os antigos resultados dele, aí escolhe o Tite que começou iludindo pra caramba nas eliminatórias. E o Tite que ele entrou na seleção jogando um esquema de contra-ataque com o Corinthians, um esquema que não buscava a bola, tentava jogar no contra-ataque, apostar na velocidade dos jogadores. É um técnico extremamente inteligente, soube dar um nó tático muito bom no Rafa Benítez no jogo do Mundial contra o Chelsea. Então era um técnico muito inteligente, mas que ele treinava muito usando a velocidade dos jogadores, no esquema de contra-ataque, não tinha tanta criatividade ofensiva. Isso fica muito nítido nos jogos do ano passado, já vou falar. Ele foi lá, jogou muito bem, mas a gente tem que sempre lembrar, as seleções da América, naquela eliminatória, estavam muito mal. O Chile nem sequer foi para a Copa e tinha sido campeão das 2 Copas Américas anteriores.
A Argentina estava jogando terrivelmente mal, passou na última rodada, tinha trocado de 3 técnicos durante aquela eliminatória, colocou o Bausa, colocou mais um, colocou o Sampaoli. Aí a gente também tinha a Colômbia, que não estava fazendo grandes coisas, até fez uma Copa razoável, mas não foi muito bem. A Paraguai, que em 2010 tinha sido quartas de final contra a Espanha, fazendo um excelente jogo, nem classificado foi. Então, assim, era uma coisa que era um terreno fértil para dar uma ilusão de que o Brasil está jogando muito bem. Aí chegou na Copa do Mundo, o Brasil sofreu basicamente todos os jogos. Todos os 3 jogos da fase de grupos foram bem difíceis. O Brasil empatou com a Suíça. Durante o jogo contra a Costa Rica foi um sofrimento até o final. A gente chegou às quartas de final contra a Bélgica, que era dito uma seleção muito forte. E elas foram lá e ganharam 2-0. No segundo tempo seguraram o resultado durante o tempo, até chegar. O Brasil faz um gol com o Renato Augusto, mas no final não consegue fazer o segundo e a Bélgica se classificou. Não é um acidente, a Bélgica jogou muito melhor no primeiro tempo, teve mais efetividade no ataque. E o Brasil não era uma seleção muito criativa. O Brasil sempre joga muito, o Tite sempre joga muito pelos lados, arrisca cruzamentos por baixo, por cima, poucas infiltrações pelo meio. Normalmente essas infiltrações são feitas pelo Neymar, jogadores um pouco mais corajosos, que conseguem improvisar muito melhor que os outros, né? São jogadores mais diferenciados. É por isso que esses jogadores estão se destacando, porque o esquema é muito preso. Eles sempre, aquela jogada, investe nas laterais, vai para os lados, cruza, tenta um gol. E essa tática não tem funcionado muito bem, é meio manjado, ou seja, o pessoal já vai aprendendo. E de 2018 para frente, o que o pessoal pensa? Vamos manter o Tite, que pode engrenar. Se deu certo antes, pode dar certo depois. Mas o trabalho dele vem regredindo. Não vem jogando bem, a seleção não está melhorando. O Brasil ano passado foi pavoroso, como naquela Copa América a gente venceu muito por causa daquele jogo contra a Argentina que o Dani Alves não foi expulso naquele pênalti do Agüero. Foi um pênalti muito claro. Teve também o pênalti do Casemiro, acho que foi do Casemiro em cima do Otamendi. Foi outro pênalti claro que não foi marcado. O VAR muito mal utilizado naquela Copa América, até porque ajudou a Argentina na briga pelo terceiro lugar com aquela bola que o Messi rolando bateu a falta, ou seja, foi um erro grave da arbitragem, ainda expulsando o Messi totalmente justamente, ou seja, o VAR naquela Copa América foi um desastre e ainda beneficiou um pouco o Brasil. O Brasil que tem uma dificuldade imensa para passar sobre o Peru, um 3-1, ainda com um pênalti mal marcado no final, porque não era 2-1 o jogo. Ou seja, o Brasil não estava jogando nada bem, não está jogando bem. A gente empatou contra o Senegal jogou muito melhor que o Brasil, Nigéria jogou melhor que o Brasil, Coreia do Sul foi até um susto que a gente conseguiu vencer de 3-0, porque não parecia estar. O Brasil, acho que foi mais pelo desempenho individual dos jogadores, porque a tática era exatamente a mesma das outras. O Tite não tem arrumado outras soluções, tem insistido em alguns jogadores que não têm dado resultado, e taticamente a seleção não é muito rica. O que acontece? O Brasil precisa de técnicos que consigam pensar como os europeus e jogar essa seleção de um jeito criativo, mais espontâneo. E assim, tem quadros no Brasil. Não estou dizendo que não tinha quadros antes, né? Eu acho que era um pouco evidente que tinha quadros melhores que o Mano Menezes na época. O Tite eu acho que é até uma escolha justa. Na época ele era um quadro melhor para escolher a seleção do Brasil. Mas hoje já tem quadros interessantes aqui no Brasil que podem ser escolhidos. A questão é, o Brasil não vai ganhar as próximas Copas no talento como antes, porque essa era já passou. A era do Brasil mais talentoso que os outros não vai acontecer de novo tão fácil. Isso vai depender muito das safras dos próximos jogadores. E muitas seleções têm gerado mais jogadores habilidosos que o Brasil. A Inglaterra hoje tem a geração de ouro. Então o Brasil não consegue mais ganhar Copas do Mundo no talento individual. Vai ter que ter um técnico à altura. E a gente não teve isso nas últimas Copas. E isso está fazendo uma grande falta para o Brasil. O que derrotou o Brasil nas últimas Copas foi o lado tático. E agora a gente também perdeu um pouco a vantagem dos jogadores excepcionais que a gente tinha em 2002. O futebol evolui no mundo todo. A gente já viu que Nova Zelândia, que antes era um saco de pancadas imenso, todo mundo fazia amistoso só para bater. Hoje já não leva goleada mais. A gente está vendo muitas seleções evoluindo muito. Croácia também era uma seleção fraquíssima 10 anos atrás. Hoje já é uma seleção que foi na lista de Copa. Colhe também uma safra muito boa de jogadores, ou seja, está saindo cada vez mais talentos em outros lugares do mundo, e o Brasil também gera seus talentos, também tem gerado bons jogadores, mas tem ficado um pouco para trás em relação àquelas seleções, porque taticamente o Brasil ainda fica devendo muito para os europeus, e precisamos de um técnico tão bom quanto os europeus para conseguir colocar essa seleção em condições de vencer de novo a Copa do Mundo, porque até lá a gente vai jogar só na fé de que o Brasil no talento individual vai ganhar. E a gente fez isso nas últimas 4 Copas e não tem dado certo. Não vai dar certo nas próximas também. Então isso aqui é um resumo. O Brasil antes ganhava as Copas muito pelo talento individual. Não é só questão de raça, tudo isso não.
O talento individual do Brasil era superior. Hoje, as outras seleções, o mundo, o futebol evoluiu, o Brasil estacionou. E taticamente, o Brasil sempre já estava defendendo antes. Hoje, com uma seleção que está no mesmo nível, até mesmo inferior a algumas outras, isso vai pesar cada vez mais. Esse é meu vídeo, essa é a minha explicação sobre por que o Brasil de hoje não consegue o sucesso que o Brasil de 2002 conseguiu, que o Brasil de 94 já tinha conseguido. Se vocês gostaram desse vídeo, espero que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.